Bom, a gente tem dois assuntos para falar um pouco mais. Eu pedi o Écio para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos. Quais são os assuntos, Écio? Boa noite a todos. Basicamente, Marcelo, é fazer uma comparação do dimalato de magnésio, né, com o nosso magnésio, né, e explorar um pouquinho a respeito da acidez do organismo. Exatamente. Tem uma discussão aí, inclusive uma preposição do Ministério da Saúde, falando que o organismo alcalino não combate o vírus do coronavírus. Na realidade, eu acho que eles não podem nem falar nada sobre isso, porque eles não sabem nem o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz. Mas nós temos estudos dizendo que o ambiente alcalino não consegue ser proliferado por bactérias, fungos e vírus. Então, vem o Ministério da Saúde dizendo que isso é fake, dizer que um ambiente onde tem a imunidade alta e o sangue alcalino, o organismo alcalino, isso é mentira que ajuda a combater aí o vírus, o coronavírus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e queria também falar um pouquinho dessa diferença aí do magnésio de malato para o nosso magnésio. Então, pode ficar à vontade aí, Écio. Não, Marcelo, obviamente que, principalmente numa situação igual a essa hoje, está todo mundo perdido, né? Muita gente puxando holofotes para si, mas, na verdade, existe um desconhecimento, uma vulnerabilidade científica muito grande, né? Mas existe alguns princípios que não tem como contestar, certo? E quem coloca isso em dúvida, a gente tem que entender que é por falta de conhecimento, né? Então, existem algumas informações básicas, que entre elas estaria a de que vírus, bactérias e fungos não conseguem proliferar em ambiente alcalino. Isso é fato. Isso aí, se a gente consegue isso no dia a dia, a gente constatar, sabe, em pequenas experiências isso. Então, não tem dúvida nenhuma que o ambiente alcalino ele favorece uma série de reações ou de ocorrência de normalidades dentro de um organismo vivo. Consequentemente, ele melhora a eficácia do sistema imunológico e ainda a ausência do ambiente ácido ele prejudica a capacidade de proliferação de vírus, de bactérias e fungos. E daí, por trás disso, existe mais uma série de situações que acontecem com o ambiente ácido dentro de um organismo, né? E outra coisa que não tem como a gente contestar é que a acidez do organismo ela é algo quase que natural, ou seja, o organismo tem uma tendência natural de aumentar a acidez à medida que a idade aumenta. Então, nós já carregamos conosco uma tendência natural em aumentar a acidificação. Juntando-se a isso, ainda existe dietas, né, hábitos alimentares que fazem o nosso organismo aumentar a acidez, né, que seria aí o tabagismo, consumo excessivo de refrigerantes, dieta desbalanceada com muitos alimentos geradores de acidez. E tem uma outra coisa, Marcelo, que a turma, os companheiros que estão ouvindo, eles podem constatar isso facilmente. Nós, infelizmente, à medida que a gente vai crescendo, a gente desaprende até de respirar. Se a gente observar uma criança, um bebê respirando, ele tem respiração profunda. Nós não, às vezes, no nosso estresse do dia a dia, a gente, às vezes, parece que quando a gente lembra de respirar e dá aquele respiro profundo, né? A gente sente até uma sensação boa. Por quê? Porque como nós não respiramos bem, direito, corretamente, certo? Que a gente chama, seria aquela respiração em 3 tempos, nós estamos
favorecendo que se aumente o teor de CO2 no nosso organismo, e ele reage com a água, que é a maior proporção do nosso corpo, e forma ácido carbônico. Então, ou seja, nós estamos sujeitando o nosso organismo a todos os momentos a um desafio imenso, porque ele tem que combater essa acidez, ele não consegue funcionar ácido. Então, o nosso organismo ele começa a trabalhar em patamares mais baixos, gasta um exagero de energia para neutralizar, né, para manter o organismo alcalino. E essa situação, se a gente não constatar ela, não observar e não divulgar, nós não vamos criar as condições para ajudar, para facilitar para o organismo. Então, isso é fato, isso não tem como testar isso. Nós precisamos tomar atitudes para deixar o nosso organismo ligeiramente alcalino. Sabe onde que nós detectamos isso facilmente? Eu gosto muito de números. Matemática é fantástica, ela serve para qualquer coisa. Nós temos hoje 220 milhões de habitantes. Né? A gente tem nem 2.000, passou um pouquinho de 2.000 mortes por Covid-19. Isso não dá nem 1% da população. Será que uma praga dessa, um vírus desse, que vem avassaladoramente, por que ele pega um número mínimo de pessoas da população, e esse número mínimo de pessoas da população são aquelas pessoas que estão debilitadas, ou seja, com o organismo em baixo grau de imunidade. Imunidade, exatamente. Com baixo grau de imunidade e talvez não tão alcalino como deveria estar. Né? Os dados matemáticos já mostram isso para a gente. Ou seja, 1% da população está morrendo. Esse 1% da população que morre são pessoas debilitadas, com seu organismo deficitário, com imunidade baixa e provavelmente com sangue não tão alcalino como deveria estar. Como é que eu, na história de... Você tem a matemática e a... Estatística. Você tem a estatística e a matemática te provando que quem tem imunidade alta, quem tem sangue alcalino, organismo alcalino, o organismo mineralizado, o organismo trabalhando em bom estado físico, né, não está pegando a doença. Gente, então quem vem falar para mim que o Ministério da Saúde, me desculpe, mas ele está errado, completamente errado. E o pior é que estão perdidos, porque essa analogia que eu estou fazendo aqui, de estatística e matemática, é simples. Vamos repetir. Quem pega a doença? 1% da população morre. Esse 1%, alguém saudável está morrendo nesse 1%? Sei lá, pode acontecer um ou outro aí, uma percentagem muito baixa. Quem morre? Idosos, baixa imunidade, sangue talvez não tão alcalino como deveria estar e com algumas doenças pré-existentes. Essa é a população que mais sofre com o coronavírus. Então, se eu tenho um organismo saudável, alcalino, mineralizado e com a imunidade alta, eu posso até pegar o Covid-19, mas não vai desenvolver nenhum tipo de reação que me leve à morte por conta do meu organismo estar saudável. Tem um comentário que eu gostaria de fazer aqui, é o seguinte. A causa da morte, no caso dessa virose, é uma deficiência respiratória, né? É até chamada de síndrome respiratória grave, né? Uma deficiência respiratória. O que acontece lá naquele processo? Quando o vírus ele começa a infectar o pulmão, o organismo ele cria uma resposta quanto àquela colonização do vírus lá. Certo? Essa resposta é um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, vai para o local da lesão uma quantidade muito grande de sangue, de líquido, sangue e de anticorpos. Então, o que acontece? Quando o estado está grave, a pessoa ela não consegue ter uma troca de CO2 por oxigênio, pelo O2. Então, essa pessoa ela entra em acidose respiratória.
E a acidose respiratória, aí ela que desarranja todo o sistema, e a causa da morte é a acidose respiratória, certo? A gente não pode falar que o vírus é que causou a morte. O vírus provocou aquela situação que levou ao óbito. É como se a pessoa ficasse afogada sem oxigênio, e sem oxigênio não acumula-se o CO2 no organismo. Então, essa questão de pH tem tudo a ver. Outra coisa que eu gostaria de falar para as pessoas analisarem, todos já viram aí que aquele pessoal que gosta de esoterismo, né, os hindus na Índia, eles falam que é saudável ir para um local na natureza, onde a pessoa possa respirar um ar puro. Aí, nos yogas, né, tem aquele exercício de respiração. Então, todas essas questões, elas não são simplesmente esotéricas, elas não são simplesmente mentais, não, sabe? Respirar bem, respirar profundamente, para o oxigênio entrar dentro do nosso corpo, tem tudo a ver com o pH orgânico. Então, isso é coisa milenar, sabe? Não tem como, se alguém falou que não tem a ver, é por desconhecimento, porque isso aí, desde os primórdios, se sabe que respirar bem, respirar um ar puro, fazer uma respiração perfeita é saudável. Muitas pessoas não sabem o porquê, mas é saudável principalmente porque vai aumentar o oxigênio no organismo, reduzir o CO2 e, consequentemente, reduzir a acidez. Perfeito, perfeito. Essa é a teoria, né, que a gente tem. Indiscutivelmente pode ser contestada, não tem como contestar um negócio desse, entendeu? Sim. Agora, outro detalhe, Marcelo. Se o organismo começa a entrar em acidose, significa que ele está mais ácido. Certo? Sim. Como que o organismo, qual que é a ferramenta que o organismo tem para lutar contra isso? Porque o organismo está constantemente lutando contra a acidose. Ele não fica passivo naquele processo. O organismo ele vai lançar mão de minerais alcalinos. Não sei se assim, a maioria das pessoas aí que lembra do ginásio, lembra lá da tabela periódica das aulas de química, e lembra que lá na tabela periódica tem a coluna dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos. Então, especificamente nesse trabalho nosso, com a alga litotânio, do litolivre, ele fornece quantidades ideais de cálcio e de magnésio, que são dois minerais alcalinos, que esses minerais, em contato com os ácidos que estão sendo produzidos ali no organismo, eles reagem imediatamente. Toda vez que você tem um ácido junto com uma base, né, que é um alcalino, ele reage naquele momento e neutraliza. Bom, então o que vai acontecer? Se a pessoa não tem bons níveis de minerais na circulação, o organismo vai ter um esforço muito grande para retirar esses minerais de outros locais, às vezes retirar eles de alguns locais que eles estavam sendo necessários para desenvolver reações emergenciais. Mas a prioridade o organismo dá para neutralizar a acidez. Então, ele retira cálcio e magnésio de locais que podem fazer falta depois. Então, às vezes, aí pode provocar a acidez, por exemplo, pode provocar uma osteoporose, e ela provoca uma série de consequências, inclusive redução na capacidade de reação do sistema imunológico. Show. Écio, eu vou até pegar uma carona. Você falou do sistema o mineral em contato com o estômago lá, da acidez, todo o processo de liberação de ácido que o estômago tem, né? Não é só do estômago, Marcelo. Qualquer meio dentro do organismo que tiver em situação de acidez, o organismo ele vai tentar neutralizar. Certo? Necessariamente não é só o estômago, é o sangue, certo, são os líquidos, todos os sistemas, entre as células.
Vamos lá, Ô, pode continuar. Marcelo, ô, Otto, eu queria só fazer um adendo aí do que vocês estavam falando sobre o que a nossa queridíssima, o nosso queridíssimo Ministério da Saúde tem dito, né? Assim como eles primeiro divulgaram sobre aquele remédio, aquele medicamento que fez bem lá atrás, em 2008, na outra, na outra pandemia de gripe, e agora eles não estão nem falando para usar porque não tem comprovação científica, né? Mas vamos lá. Quando está falando sobre a alcalinidade do sangue, isso aí foi, se eu não me engano, aquele alemão Otto Augsburg. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, acho que foi em 32 ou 33, se eu não me engano. 32. Ele tem inúmeros trabalhos atestando, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, ele é um cientista químico. Ele foi, né, morreu no século passado. Mas isso aí, o que o Ministério da Saúde está fazendo é atestando, me perdoe falar isso aqui novamente, bater na mesma tecla, que Ministério de Saúde não tem nada, é Ministério de Doença. Então, eles estão simplesmente falando que uma verdade é fake news. Uma verdade comprovada, atestada, divulgada, colocada em livros, em teses, publicados. E proporcionou um prêmio Nobel, né? Proporcionou o Prêmio Nobel de Medicina, Sim, ou seja, então o que eles estão falando, eles sim estão criando uma fake news em cima de uma verdade absoluta. E não é achismo, é comprovação científica, e não tem só um trabalho. Eu estava pesquisando esses dias no Google educacional, né, aquele Google Academics, né? Sim. Tem mais de mil, são milhares de comprovações científicas, artigos publicados falando sobre a alcalinidade do sangue, por que ela previne o câncer. Então, inclusive, na sexta-feira, eu estou preparando material para a gente falar por que o câncer cresceu tanto na última década e vai continuar crescendo. Ou seja, então a alcalinidade do sangue é uma das, não é a principal, mas é uma das formas de se combater o câncer. Então, se nosso produto alcaliniza o sangue, coloca o pH do sangue mais alcalino, isso é certo. Todo mundo sabe que a alcalinidade, né, começa a partir de 7,5. Nosso sangue é 7,3, 7,3,5. Um detergente tem alcalinidade de 12, 13, 14 quase. Então vira sabão, um sabonete. Ou seja, aonde que uma bactéria vai se proliferar num sabonete? No sabão não se prolifera. Isso que é alcalinidade. Ela literalmente acaba com bactéria, com vírus, com fungos. Então isso aí é química, é física, é comprovado. E aí vem, me perdoe, né, esse Ministério da Saúde que a gente sabe aonde quer levar a gente, falando, me perdoe, eu nem ouvi essa matéria, que eu não tenho nem visto mais televisão, porque a televisão hoje só deseduca e coloca a gente tenso. Eu nem tenho ligado a televisão mais. Informação minha, eu vou tudo agora na internet, porque não dá para assistir mais nada, ainda mais jornais, tá? Então, hoje, está mais do que comprovado. Vamos prosseguir, Marcelo. Alô, Oécio? Só voltando aqui, eu estava tomando, eu estou usando o Litolive já há bastante tempo. Eu percebi na semana passada, uns 15 dias atrás, que assim que eu tomava a cápsula, começava a me doer o estômago, dar uma dorzinha no estômago. E aí não é possível isso, cara, no estômago mesmo. Aí eu falei até com a minha esposa, Jane, tô com uma dor no estômago tomando o Litolive, eu tomo o Litolive e me dá dor no estômago. Ela falou assim, mas foi comigo também assim nos rins, já comecei a tomar e me dá dor nos rins. E eu não parei, não para não. Eu falei, não vou parar. E aí passou a dor no estômago. Eu estou tomando, continuo tomando e passou a dor no estômago. Pode ser isso? Olha, Marcelo, existem muitas individualidades, sabe? Talvez até possa ser uma reação contrária à cápsula. Pode ser, sabe? Que não tem muita... A gente não tem muita
A gente não existe um padrão, sabe, para me explicar o que é. Cada organismo é uma coisa, mas pode ser que em um determinado momento o seu organismo não estava reconhecendo bem a cápsula ou com dificuldade de dissolvê-la. Creio que seja. Eu não tenho uma explicação clara. Existem algumas situações, mas não é essa aí, que a gente chama de crise de cura, que é onde, às vezes, uma situação onde o organismo ele ainda não está acostumado com aquela nova situação, ele tem, às vezes, uma reação exacerbada contra alguma situação. Mas não é, nesse caso, creio que não. Acho que está muito mais para ser, às vezes, uma reaçãozinha contra a cápsula do que contra o produto em si. Show. Pessoal, esse primeiro tema aí, organismo alcalino, a gente está aqui conversando sobre todo um estudo de mais de 90 anos, né, desse Walburga, e Prêmio Nobel de Medicina, onde diz que o corpo, né, o organismo alcalino, ele é a defesa para não deixar o organismo proliferar os fungos, bactérias e vírus, e vem o Ministério da Saúde falar que isso é fake. Né? Bom, nós já demos Marcelo, algumas explicações, sim. Deixa eu fazer um adendo. Eu até creio que... Eu também não ouvi o Ministério da Saúde falando isso, não, tá? Mas eu também não tenho visto muito a televisão. Mas eu imagino que eles estejam usando muito mais uma situação qualquer para conseguir o resultado de confinamento que eles querem através do medo e não de uma informação correta, né? Eu imagino que eles estavam querendo muito mais causar um certo temorzinho do que deixar as pessoas relaxarem o confinamento. Né? Certo. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que é super interessante que esse tema de pH, ele é um pouco negligenciado quando o assunto é saúde de pessoas, né? Mas quando você vai para a agricultura, não existe nenhum produtor hoje no Brasil que planta nenhuma semente sem antes fazer uma análise de solo e fazer a devida correção, porque já sabem que se a terra estiver ácida, não vai produzir. Então, mas às vezes pode achar assim, a turma pode achar estranho quando eu falo em plantas ou em animais, mas assim, a fisiologia viva, ela é muito parecida, sabe? Então, dentro da agricultura, é uma unanimidade, não existe dúvida nenhuma de que precisa se neutralizar o solo para produzir. E, no entanto, quando é saúde humana, são poucos os profissionais, as pessoas que defendem essa bandeira de algo conhecido e provado desde a década de 30. É verdade. É claro. É verdade. Isso aí é para beneficiar a indústria farmacêutica, que é quem mais fatura. Ah, sim, sim. Então, vamos lá, pessoal. Como o meu amigo Dr. Laí Ribeiro fala, toda vez que há um desconhecimento em cima de um assunto, eles falam o seguinte: tem comprovação científica? Como ele diz, né? Quando pede-se trabalho científico é porque não existe um conhecimento da causa. Mas segue lá Marcelo. Vamos colocar aí esse primeiro assunto, né? Aberto para a gente fazer pergunta. O pessoal que está aí presente fazer suas perguntas e suas considerações. Então, está aberto aí o microfone para cada um fazer as suas perguntas para a gente poder achar um caminho. Doutor Edson? Oi, estou ouvindo mal. Tem pessoas do meu grupo que estão usando o Litolise, está sentindo que está mexendo prendendo o sistema intestino. Já 2 pessoas comentaram isso comigo. Eu ouvi mal. Quem é que falou?
É Cláudio Rico. Cláudio. Cláudio, realmente você citou num ponto que eu considero talvez seja o nosso único ponto vulnerável. É esse, sabe? Hoje a ciência mostra que todos os alimentos ricos em cálcio, ele tem uma capacidade de reduzir a velocidade do fluxo intestinal, sabe? E a gente sempre fala que o nosso litolívio ele tem esse aspecto reduzido, mas mesmo assim existem algumas pessoas que no início do consumo, se a pessoa não toma muita água, se ela não toma bastante líquido, vai haver uma concentração de fezes e a pessoa pode ter uma impressão de que houve uma prisão de ventre. O que a gente recomenda, isso normalmente acontece em pouquíssimas pessoas no início do uso. O que a gente recomenda é que a pessoa se preocupe em ter uma dieta mais rica em fibra e que essa pessoa tome o litolívio com bastante água. Sabe? O ideal seria que a pessoa tomasse pelo menos 3 litros de água por dia. Essas pessoas que chegam a ter essa dificuldade no período de adaptação do organismo, essas precisam mais ainda aumentar o consumo de água. Eu, doutor Écio, posso fazer um comentário em cima desse assunto? Sim, claro. Comigo foi justamente ao contrário, que eu sempre tive problema de constipação. Eu ia no banheiro a cada 2, 3 dias, sempre tive esse problema. Depois que eu comecei a tomar o Litolive, acabou. Hoje eu vou, pelo menos uma vez por dia, eu vou ao banheiro. Só que eu tomo água, né? Eu tomo uma boa quantidade de água. Nesses 20 anos que eu tenho de vivência do litotânio, eu já tive relatos das duas situações. Uma similar a essa que regulou, que normalizou. Inclusive, já tive relatos de todas as situações, de pessoas que tinham o intestino solto demais e normalizou, de pessoas que tinham preso e normalizou, e tem ainda essa situação de algumas pessoas que têm essa impressão que prendeu, e às vezes, naquele período de adaptação, pode dar um desconforto, e essas pessoas, às vezes, até suspendem o uso. Eu já tive várias situações de pessoas que me ligou para contar, e aí eu sempre mostrei, sabe, dei as alternativas de se aumentar o consumo de água, e sempre expliquei, se a senhora conseguir, ou se o senhor conseguir passar por essa fase de adaptação, vai ser muito importante, porque tem muitas coisas boas por vir ainda. E se você desistir, não conseguir passar por essa adaptação, você vai perder a oportunidade de ter uma série de vantagens. E, normalmente, essas pessoas me ligam depois, agradecendo, sabe, contando, ainda bem que eu falei com você, você me orientou, hoje eu estou sentindo muito bem, melhorou isso ou melhorou aquilo. Então, obviamente, a gente tem que sempre respeitar o relato do nosso cliente, né, porque ele está sentindo, mas tentar arrumar uma forma de que ele consiga passar por essa adaptação. Show! Mais alguém quer fazer perguntas aí sobre esse assunto? Écio, acho que está todo mundo satisfeito. Vamos passar para o outro tema, que é a comparação do magnésio de malato com o nosso magnésio, né? Do litotânio. O magnésio de malato, ele caiu muito na graça da mídia, né, Marcelo? Então, o pessoal fala muito no magnésio de malato. Primeira coisa que todo mundo tem que entender é que magnésio é magnésio. Certo? Independente de qual todos são magnésios. A diferença é a forma que ele é apresentado ao corpo, ao organismo. Seria como se fosse um veículo que é a diferença. O magnésio de malato, ele é um magnésio que está incluso
dentro de um ácido málico, que é um ácido orgânico, né? Um ácido que tá em frutas, em maçã, pera, algumas frutas. É um ácido muito útil para o organismo, porque ele ajuda a melhorar a oxigenação de alguns tecidos e produção de energia. E, nesse caso, eles fizeram uma associação ou incluíram o magnésio lá dentro desse ácido. O nosso magnésio é também um magnésio, porém incluído dentro de uma alga. Então, ambos, tanto o dimalato quanto o nosso magnésio do litolívio, são magnésios protegidos que estão incluídos dentro de uma cadeia carbônica. Se for comparar um cloreto de magnésio com o magnésio dimalato, não tem nem jeito de comparar. O dimalato é muito superior. Ou seja, qualquer forma de mineral que estiver incluso dentro de uma cadeia carbônica, ele é muito superior. Então, se formos comparar simplesmente o magnésio dimalato com o magnésio do litolívio, eles são similares. São dois tops. Agora, é sempre bom nós considerarmos que mineral não trabalha sozinho. Mineral trabalha como se fosse uma orquestra, onde que todos eles se interagem para que ele cumpra melhor a sua função. Então, eu falo que o magnésio que está dentro do litolívio é superior ao magnésio dimalato, porque ele está associado com uma série de outros minerais. Certo? Se fosse comparar simplesmente magnésio com magnésio, são similares. Show. É tipo uma orquestra. Né? Uma orquestra, você tira alguns elementos ali, deixa só o principal, ela não vai ser tão bem definida, um som tão bem definido, e você ter um prazer, né, de escutar, do que se fosse uma orquestra completa. Vou falar o seguinte, Marcelo. A absorção do magnésio dimalato é parecida com a absorção do magnésio do litolívio. Até aí são similares. Porém, o magnésio do dimalato vai ser absorvido e vai estar lá sozinho. Agora, o magnésio do litolívio vai ser absorvido e vai estar lá com o batalhão dele, com os coadjuvantes dele. Certo? Então, se fosse fazer uma briga entre o magnésio nosso com o magnésio dimalato, era covardia, porque ia ser uma turma para brigar contra um. Então, a função biológica do magnésio que está presente na nossa alga, ela vai ser mais bem executada porque ele tem os adjuvantes. E a função biológica do magnésio dimalato, ela vai ser mais reduzida porque ele está sozinho. Então, se fôssemos comparar um com o outro, o nosso dá show no dimalato. Perfeito, perfeito. Na reunião passada aí de esse treinamento aqui que a gente faz toda quarta-feira, me solicitaram que a gente apresentasse os 74 minerais, uma listagem. Depois você vê isso para a gente. A gente sabe que na internet tem, mas eu queria um que fosse direcionado por você mesmo. Sem problema, eu vou passar. E, aliás, até você tinha me pedido isso antes, né, Marcelo? Acho que foi hoje que você me pediu. Foi hoje. Hoje eu tive um dia muito tumultuado, você me perdoe, mas essa é coisa fácil de eu resolver aqui. Amanhã, com certeza, eu passo aí para você passar para a turma. Uma coisa, é muito importante os companheiros aí entenderem, é que quando o assunto é minerais, a palavra de ordem é equilíbrio e não quantidade. E, no entanto, o meio científico hoje, ele leva muito em consideração quantidades. É um conceito errado. Sabe? Então, se nós pegarmos a nossa alga litotânio, ela vai ter lá, por exemplo, um selênio, ela vai ter 0,000 miligramas, uma quantidade pequena. No entanto, pelo fato dele ser orgânico e de estar inserido numa sinfonia, num conjunto de minerais, ele vai cumprir o papel
com muito mais competência do que 0,1 ou 0,2 de um outro produto que tenha o selênio. E aí, o que acontece? Nós poderíamos colocar no nosso rótulo todos os 74 minerais. Mas se nós fôssemos colocar todos eles, nós teríamos que colocar as quantidades, porque o rótulo é um documento oficial. E se fôssemos colocar as quantidades, muitos desavisados, muitos desinformados, iam olhar e falar assim, não, esse litolívio aqui só tem esse 0,00 de tal elemento, isso não presta. Então, o que acontece? Exatamente para evitar que desinformações haja contra o nosso propósito, nós divulgamos basicamente só o cálcio e o magnésio, o ferro e o silício, que são os que têm quantidades maiores, sabe, para se evitar esse tipo de desinformação. Beleza? E até mesmo alguém poder utilizar, você vê só, olha o meu rótulo aqui, o meu rótulo tem tanto de silício, o deles tem quanto? Isso. Entendeu? Justamente para não ter essa comparação. Eu vi um conceito, Marcelo, muito interessante, de um grande nutricionista norte-americano chamado Dr. Dennis Gordon. O Dr. Dennis Gordon é um dos pioneiros nesse estudo de minerais. E os estudos dele mostram que esse consumo de suplementos minerais tradicionais que tem aí no nosso mercado, eles causam uma confusão no organismo, sabe? Porque o organismo não entende aquelas quantidades que são dadas, sabe? E muitas vezes um mineral impede a absorção do outro, ou a presença de um provoca a deficiência de outro, sabe? Então, no nosso produto não tem esse problema, porque os minerais estão protegidos, né, dentro de um pedaço de proteína, dentro de uma cadeia carbônica, e estão em quantidades ideais, sabe? Então, lá não fala em volume, né, em quantidades. Tem muitos minerais lá que são traços, quantidades muito pequenas, mas que exercem a sua função biológica com maestria. Perfeito, perfeito. Bom, tivemos aí um esclarecimento sobre a diferença do magnésio de malato para o nosso magnésio do litolívio. E vamos abrir agora aí para perguntas. Quem quiser fazer perguntas tem que ser rápido, porque a gente já vai ter que encerrar aí às 20h35, 20h40 no máximo. Com relação, é uma cliente minha que pediu hoje, que, olha só, rapidinho, o filho dela, ele tem muita alergia. Ela perguntou se ele poderia tomar o litolívio. Eu falei que como eu perguntei da outra vez, ele falou que poderia criança só em caso que tivesse algum tipo de doença. Eu queria saber a quantidade que a criança pode tomar. Seriam 3 comprimidos ao dia também? Qual que é a idade da criança? Tem 9 anos. 9. Bom, então, assim, para vocês terem uma ideia, a maior necessidade de minerais do nosso corpo está entre 13 e 21 anos e depois dos 40. Então, pessoas com menos de 13 e com mais de 21 e menos de 40 têm uma necessidade de minerais menor. Então, essa criança, eu creio que uma cápsula é o suficiente para ela, que ela está com 9 anos, né? Tá ok, obrigado, hein? Já vai identificar o produto comigo amanhã. Isso aí a gente considera, nós estamos considerando que também a criança aí mais jovem, ela tem uma melhor capacidade de absorver os minerais do alimento do dia a dia. Então, certamente uma cápsula vai ser o suficiente. Tá bom, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer sobre algum assunto do litolívio? Eu tenho, Marcelo, mais uma pergunta, eu acho que também a ver com essa última pergunta, a criança tomando o litolívio, e queria saber do Dr. Écio se ele recomenda crianças até com idades menores, por exemplo, eu tenho uma com 5 anos, nessa prevenção mesmo do Covid. A minha filha especificamente também é muito alérgica
e tem quadro asmático, né? Então está dentro desse grupo de risco, e se ela poderia também tomar, ou se nessa idade, conforme o Toésio falou, a absorção dos minerais pela alimentação seria suficiente. Olha, primeiro a gente tem que entender que o Litolive não tem nenhum tipo de efeito colateral e nem nenhum tipo de toxidez. A gente pode muito bem comparar o Litolive com uma couve-flor, um brócolis, uma alface, um alimento qualquer em cápsula. Bom, ele pode sim ser dado para a criança. Ele jamais vai fazer mal, ele só vai fazer bem. Pode existir a situação onde ele seja desnecessário, mas nunca ele vai ser prejudicial. Agora, uma coisa também que a gente tem que observar é se a criança consegue engolir a cápsula. Porque se ela não conseguir, teria que desfazer a cápsula e adicionar aquele conteúdo em algum alimento. Eu estou com um cliente e ele estava me falando hoje, né, que parece que ele comprou um colchão, já tem uns 3 meses já, sabe? E ele falou comigo hoje que ele está com muita dor na bacia, quando ele acorda, entendeu? Durante o dia, dos 2 lados. Ele até falou comigo que pode ser até o colchão, entendeu? Que está fazendo mal para ele. E a pergunta é o seguinte: se eu indicar o Litolive para ele, será que pode ser que dá uma melhorada aí nessas dores? Porque foi muita dor. Sim. Com certeza. Mas ele falou que é só quando dorme. Não, entendeu? Mas porque certamente é porque ele fica na posição lá, né? Ele fica muito tempo em uma posição só. Mas a gente tem que entender que o magnésio do Litolive é um magnésio muito biodisponível. E o magnésio tem um efeito anti-inflamatório muito potente. E no Litolive existe nele também 2 tipos de polissacarídeos fosfatados que também são anti-inflamatórios. Então, sabe o que vai acontecer com essa cliente seu? É que o uso do Litolive vai fortalecer a musculatura, mesmo que ele esteja dormindo, aquela musculatura ali da articulação que está doendo, ela vai ficar mais forte e ainda vai ter esse efeito anti-inflamatório. Então, com certeza, vai ser útil para ele, sim. Eu vou até, né, falar com ele então, vou indicar para ele tomar o Litolive, né, que eu estava até pensando, né, já em trocar o colchão, que eu estava achando que é o colchão que está fazendo mal para ele, sabe? Ele acorda de manhã, né, eu acho que esses dias até acordou de madrugada, que falou comigo, muita dor, e eu acho que o colchão até é ortopédico. Então, eu estava pensando em receitar o Litolive para ele, pelo menos para aliviar a dor, né? Aí, já que o senhor está na sala aí, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que eu vou indicar o Litolive para tomar, pelo menos para aliviar a dor. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar um tiro numa codorna e acertar um avestruz. Porque, além de reduzir as dores dele, ele vai te relatar uma série de outras vantagens. A qualidade do sono vai melhorar, a disposição. Quer dizer, uma sequência de vantagens que você pode ter certeza que ele vai te agradecer. Não, beleza, maravilha. Eu vou falar com ele então, né? Indicar para ele tomar o Litolive. E quem sabe, né? Ele melhora a dor e até desiste de trocar o colchão, que eu estava pensando até investir no outro colchão aí, entendeu? Vai ficar muito mais barato para ele. Mais barato e com resultados muito mais efetivos para a vida dele. Não, maravilha. Muito obrigado aí, viu, doutor Nelson, pela atenção. Grande prazer. Uma curiosidade, eu tenho o hábito de usar a fruta noni, né? A própria fruta mesmo, pura às vezes, a maioria das vezes, e também a acerola, né? Além da vitamina C, né? Do H2 livre. Mas eu uso muito mesmo a acerola e o noni. E eu comecei a usar o Litolive, né? Aí eu estou dando um tempo com a acerola não, com o noni, por exemplo, mas como seria, teria alguma interação, alguma observação a respeito, na verdade, né?
dessa combinação de noni com o Litolive? Oi, Debrando, uma coisa que eu sempre falo é que o Litolive, ele dá certo, combina com qualquer atitude que você for tomar em favor da sua saúde. E vamos entender o porquê. Você já faz uso de algumas coisas muito, muito boas, muito bem-vindas, né? Que é o noni, a acerola, a própria vitamina C. São extremamente benéficas ao seu organismo. Porém não. Mas se você usar o Litolive também, o seu organismo vai estar mais capaz de aproveitar na totalidade essas outras produtos que você usa. Então, ou seja, o Litolive, ele é como se fosse um condicionador do nosso organismo. Você deixa o seu organismo afiado, pronto a responder melhor às atitudes. Então, eu garanto que se você tomar o Litolive, o noni para o seu organismo vai fazer melhor efeito do que para um que não está tomando, assim como a acerola ou a vitamina. Então, é bom a gente entender que o nosso Litolive, ele seria o fundamento, a base. Tá? Seria como se fosse um preparo de uma terra para a gente plantar. Se a gente preparar bem aquela terra, qualquer coisa que você plantar ali, ele vai nascer e crescer e produzir melhor. Então, é isso que o Litolive faz com o nosso organismo. Ele vai deixar o organismo afiado com possibilidade de aproveitar ao máximo essas outras atitudes que você toma para a saúde. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta. Eu posso utilizá-los juntos, né? Inteirar assim na alimentação. Posso ingerir o noni junto com... Não tem nenhuma contraindicação nisso, não. O Litolive, ele não exerce nenhum tipo de interação medicamentosa, nem nutricional. Ele é seguro, sem problema nenhum. Pode usar junto, sem nenhum tipo de problema. Gratidão. Boa noite para todos. E não tem contraindicação, não, né, doutor Edson? Não. Eu sempre comento aquilo que ele pode ser comparado com uma couve-flor, ou um brócolis, ou uma cenoura, só para a gente fazer essa analogia com o alimento. Ele é um alimento, pode ser dado para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição de saúde, não interfere com nenhum tipo de medicamento, então ele dá essa segurança. Ele tem que ser tomado depois das refeições, né? Não antes, depois ou antes? Bom, vamos lá. Ele é seguro, como eu falei. Pode ser tomado em qualquer hora, de qualquer forma. Porém, os nossos estudos mostraram que o organismo aproveita ele melhor se tomar com o estômago vazio e se tomar separadamente também. São 3 cápsulas por dia que nós recomendamos. Se tomar elas separadas, vai ter um efeito melhor. Mas vamos que a pessoa não tenha tempo, seja complicado para ela tomar 3 vezes ao dia. Ela pode tomar em 2. Se não tiver jeito, pode tomar em 1. Mas é importante que a pessoa saiba que tomar em 1 ou em 2 vai ter uma absorção menor do que se tomar em 3. Não, tudo bem. Então ele faz o efeito melhor com o estômago vazio, né? Sim. E assim, alguns minutinhos antes de se alimentar. Às vezes, assim, não quer dizer que tem que ser com o estômago vazio, não. Talvez a informação mais correta é falar assim, evite tomar ele junto com as principais refeições. Talvez essa seria a informação mais correta, sabe? Entendi. Não, beleza. Ok, obrigado pela informação mais uma vez. Deixa eu fazer um comentário com a turma aqui. Se algum de vocês, em algum momento aí, negligenciar o uso do Litolive, passar aí uns 5, 6 dias sem utilizar, uns 7 dias, e perceber que tem uma gripe rondando vocês, quando vocês começam a ficar com aquela dorzinha de cabeça, ou a cabeça meio pesada, toma 2 cápsulas para vocês verem. No outro dia, você está normal.
sabe? Então, isso eu gostaria que até um teste interessante para cada um fazer quando tiver oportunidade. E eu estou falando isso só para ilustrar o poder do pH, certo? Que de um dia para o outro é só o pH que muda, né? O sistema imunológico, a gente não consegue ativar ele de um dia para o outro, mas o pH é imediato. Então, é muito impressionante, viu, gente? Você começa a sentir, assim, às vezes você dá um espirro, sente que tem uma dorzinha da cabeça querendo chegar, toma as 2 cápsulas, no outro dia você vê que não foi para frente. Doutor Écio, eu gostaria de deixar que o senhor deixasse registrado aqui, a gente está gravando, tá? Deixasse registrado o processo de purificação dessa alga que foi desenvolvido pelo senhor, para que essa alga pudesse ser consumida, né, pelo ser humano sem nenhuma complicação. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, assim, obviamente eu tenho um segredo industrial nesse ponto, né? Mas o que eu posso falar é que existe hoje, aí no mercado, litotânio para agricultura e litotânio para saúde animal, para nutrição animal. Esta alga, lá no estado bruto dela, ela parece como se fossem umas pequenas pedras, tamanho de uma bola de tênis. Isso chama rodolito. Esta alga, quando ela está lá dentro do mar, ela vai rodando lá, o mar levando ela de um lado para o outro, ela vai quebrando. Estão ouvindo? Ah, né? Alguém manifesta se está ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Tá. Então, essa alga lá, as ondas vai quebrando ela, e ela é macia. E aí, às vezes, aqueles pequenos fragmentos, eles são encostados num local que forma um banco. Lá naquele local tem pedacinho de alga, tem pedaço de peixe morto, tem pedaço de concha, tem várias coisas. Esse produto, que chama areia biodendrítica, é utilizada para agricultura e para nutrição animal. Bom, aí o que eu fiz? Para mim ter certeza da qualidade da nossa matéria-prima, hoje eu utilizo uma cooperativa de pescadores que está no Rio Grande do Norte, que os pescadores coletam para mim apenas a pedra, o rodolito bruto. Esses pescadores fazem esse trabalho para mim na época que eles não estão pescando a lagosta, que é na época da reprodução delas. Eles têm que ficar sem pescar. Então, esse rodolito, que é o produto bruto, eu recebo ele aqui, e aí ele passa por alguns processos de lavagem, peneiragem, de esterilização, para que nós tenhamos um produto específico para ser humano, que é o caso da nossa matéria-prima. Então, esse processo fui eu que criei, fui eu que desenvolvi ele. Quando aparecer algum outro litotânio no mercado, com certeza ele não vai ter esse processo que eu desenvolvi. Ou seja, é um processo de purificação onde nós temos um produto atestado que não vai ter problema nenhum na utilização de seres humanos. E aí, aquela pergunta, mas por que tem litotânio no mercado aí por R$25? Aí está a resposta da pergunta fatídica aí que todo mundo quer fazer. Mas eu acho que nem tem, viu, Marcelo? Às vezes tem alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu uma situação de aparecer um produto uma vez na internet, e quando eu fui ver, era um produto extremamente falsificado. Ele usava até o número de registro meu. Certo? Aparece muito isso aí. Mas eu acho que hoje, empresas sérias, que tenha realmente o produto, não creio que tenha, não. Mas acontece o seguinte, Écio. O cara vende um frasco com 60 cápsulas de 500 miligramas, entendeu? E aí ele pode, mesmo que seja um produto no mesmo nível do seu, 500 miligramas com 60 cápsulas. Nós temos 90 cápsulas com 1 grama. Ou seja, é muita diferença, entendeu? E a dosagem faz diferença, viu, Marcelo? Com certeza. O cara tem
6 vezes 5, 30. Tem 30 gramas, né? Nós temos 90 gramas. O nosso produto é simplesmente 3 vezes mais do que o dele. Sim. Entendeu? Se ele está vendendo a 25, tá caro, porque a gente consegue vender aqui até 59. Sim, sim. E muitas vezes o resultado fica aquém. Óbvio, claro. Eu já tive uma oportunidade, alguns anos atrás, eu tive vários terapeutas holísticos, esse pessoal, que usava um outro litotânio que existia aí no mercado, e passaram a usar o que eu produzo, falando que o resultado era melhor. Eu, obviamente, por questões comerciais, eu achava uma beleza a pessoa falar isso. Mas, no fundo, eu sabia que o outro também era bom, mas a minha dosagem era mais adequada, porque esse tinha 60 cápsulas de 500 miligramas. Então, a dosagem adequada faz toda a diferença. Exatamente. Pessoal, são 20 horas e 45 minutos. Foi muito bom. Queria agradecer muito ao nosso parceiro de negócio, aí, o fabricante do nosso Litolive. Muito obrigado, Écio, pela mais um treinamento nosso.